ZYK 745, Rádio e Televisão Metropolitana, em AM 1290, São José dos Campos, Jacareí e Caçapava. Metropolitana, no seu rádio. Lano Brito está apresentando Radar Noticioso. Vai correr ou vai encarar? Muito bem, senhoras e senhores que acompanham o Radar Noticioso pela Rádio e TV Metropolitana, com som e imagem para todos os cantos do mundo através da internet e pelo rádio, o famoso radinho de pilhas. Mandar um abraço aqui pro Alex, meu companheiro, amigo. Lano Brito, estou aqui na Quinta das Flores, dando aquela caminhada em frente ao condomínio. Porque lá tem um condomínio, né, na Avenida Cidade Jardim, e sabe o que é? Quem não pode morar lá dentro, passeia na porta dele, naquele belo calçadão que um dia também eu pude por lá caminhar, né? Ó, Francis, beijo no seu coração, lindona. E vamos que vamos, então. Eu estou recebendo aqui o Everton Melo. Terapia interativa é a sua especialidade. E ele vai contar para a gente aí como viver o lado bom da vida. Bom dia, Everton. Bom dia, Lano. Bom dia a vocês que estão nos ouvindo. É uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, compartilhando do nosso trabalho, da nossa missão. Muito bem. Acompanhado pela esposa e pela baby. Isso, hoje nós estamos aqui em família. Eu trouxe as duas para fazer os bastidores aí. O nome da esposa? Luciana. E da filha? Yasmin. Yasmin. Tem mais ou só a Yasmin? Só Yasmin, ela vale por 3. Ah, beleza. 12 aninhos, é? Isso tá mesmo. Ali na assessoria. Isso, está captando as imagens aí para ajudar a gente. Bom, a sua especialidade é terapia? Isso, eu sou um terapeuta integrativo. Nós trabalhamos com as práticas integrativas complementares. Esse modelo de trabalho, ele ajuda muito, principalmente os tratamentos tradicionais médicos, tratamento de alopatia, ele potencializa o efeito do tratamento médico, não substitui o atendimento médico, não substitui a prática da medicina tradicional, mas complementa, potencializa o efeito dos tratamentos médicos. Então, se eu estou entendendo, a pessoa está fazendo um tratamento, digamos, urológico, cardiológico, cardíaco, neurológico, aí aquele momento de entender o que é uma cirurgia, como é que funciona a terapia integrativa? Isso, ela atua em 2 momentos específicos, o mais importante dele é o preventivo, é prevenir, ajudar a pessoa a estar num estado ali de integratividade dentro dela mesmo, pensamentos, emoções, sentimentos, porque é quando tem esse desequilíbrio que o nosso corpo físico adoece. Então nós fazemos, o nosso trabalho mais importante, ele é preventivo, ajudar as pessoas a perceber recursos e caminhos para que elas não adoeçam. E aí, depois que adoeceu, a gente entra com a prática complementar, ajudando a pessoa a ressignificar aquela doença, entender que nem sempre um diagnóstico de uma doença grave, vamos falar, por exemplo, de um câncer, nem sempre um diagnóstico de câncer é uma sentença de morte, na maioria das vezes não é. E quando a pessoa está com o emocional dela organizado, os pensamentos dela estão vibrando numa frequência mais positiva, isso potencializa o processo de cura. Interessante. Mas você foi ao extremo, câncer, né? Que assusta todo mundo. Ah, fulano está com câncer. Puxa vida, então já pensa no velório. Exatamente. E etc. Mas vamos falar de uma amena. A pessoa tem, digamos, a necessidade de fazer uma cirurgia de garganta. Isso. Também atua nesse momento, porque à medida... Eu fui lá no extremo do câncer, porque a maioria das pessoas, quando recebe um diagnóstico desse, ela já acha que está recebendo uma sentença. E já é pensar no velório. Isso. Mas isso acontece com todas as outras questões.
Por exemplo, a pessoa descobre que está com um problema renal grave, uma doença pulmonar, ou mesmo tratamentos alérgicos, porque a alergia também ela tem um fundo emocional muito forte. Então, quando a gente trabalha junto com o alergista, com o dermatologista, ele indica lá as pomadas, os medicamentos, e a gente trabalha junto com isso a psicossomática. Então, o que às vezes leva a pessoa a um processo alérgico? Ansiedade, autocobrança muito alta. Então, nós vamos trabalhar esses sintomas, porque a gente não começa a adoecer no corpo. A gente começa a adoecer no pensamento. O pensamento, ele cria uma emoção. Essa emoção gera um comportamento, esse comportamento gera um resultado. O terapeuta integrativo, ele vai trabalhar naquilo que hoje a gente fala que não é apenas saúde mental, mas é saúde emocional. Porque você tem um gatilho mental e aquilo gera uma emoção. E é aquela emoção que vai conectar o seu corpo com aquele pensamento. Olha como nós somos sistêmicos e como nós somos complexos. Quando a gente atua na emoção, a gente ressignifica aquele pensamento e a gente colabora para que a saúde mental ela seja restabelecida. Então, aquela pessoa que está sempre pensando que está doendo aqui, ali e acolá, ela atrai mais a doença? Pode ser que sim, mas principalmente quando a pessoa ela está com uma frequência meio baixa. A gente está falando, quando eu falo de frequência, a gente está falando realmente de hertz, porque o nosso cérebro ele é uma bateria elétrica e o nosso coração ele é uma bateria magnética. Então, os nossos pulsos eletromagnéticos eles comunicam ao nosso corpo um tipo de frequência. Quando a gente está vibrando na frequência do otimismo, da alegria, da harmonia, da paz, da tranquilidade, da satisfação, isso manda um recado para o nosso corpo que está tudo bem, ele pode relaxar. Então, ele produz menos cortisol, que é um hormônio que acaba, de alguma forma, estressando o nosso corpo físico e gerando todos esses tipos de doenças, né, que a gente não fala nem que são doenças, mas são sintomas corporais. O nosso corpo é o nosso grande amigo. Quando ele adoece, ele não está querendo definhar, mas ele está querendo nos contar que algo não está certo e precisa ser trabalhado. O Hilário do Bosque está perguntando, pode ser um sintoma também causado por uma ingestão de um alimento? Como se prevenir disso e como se cuidar? Pode sim. Na verdade, nem tudo é psicossomático. Tem coisas que são físicas mesmo. Por exemplo, uma reação a um alimento, e aí a gente falando até de... É a descoberta, às vezes, que você é intolerante a algum tipo de componente químico daquele alimento, ou uma alergia. Hoje em dia a gente fala muito, principalmente, de intolerância a glúten e lactose. O grande vilão, e que nos torna também intolerantes a isso, é esse excesso de cortisol no corpo. E uma outra coisa também, o nosso consumo excessivo de açúcar, porque o açúcar ele é altamente inflamatório. Então, ele coloca nosso corpo em processos inflamatórios e aquilo cria um tipo de colapso. Então, hoje, muitas dessas pessoas têm muitas dores nas articulações, né, muita fadiga, muito cansaço excessivo. É o excesso do consumo de alguns alimentos, como, por exemplo, o açúcar. O açúcar passou a ser, de um tempo para cá, até... fulano está com diabetes, corta o açúcar. O fulano está obeso, corta o açúcar. O fulano está com dor nas juntas, não é para juntar e jogar fora, é cortar o açúcar. Por que o vilão, na sua opinião ou na sua avaliação, tornou-se, digamos, ou o principal vilão dessas chamadas doenças seriam sintomáticas? Isso, na verdade, não é nem o açúcar em si, mas o excesso. Nós consumimos hoje um número muito alto de alimentos ultraprocessados. Embora não seja a minha área, né? Eu não sou nutrólogo, não sou nutricionista, mas a gente sabe que nós somos aquilo que nós comemos. Então, quanto mais a gente tiver uma alimentação mais natural, comer comida viva, folhas cruas, saladas, vegetais, legumes, tudo isso vai fortalecer e melhorar o nosso corpo.
porque nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Hoje a gente tem um consumo muito alto de café, açúcar, alimento ultraprocessado, esses fast food, salgadinho, essas comidas que são temperadas nesses restaurantes que a gente normalmente se alimenta. Grande parte deles trabalha com temperos prontos, então não tem mais aquela coisa da comida caseira, temperado no alho e óleo. A mãozinha da vovó, né? Isso. Na banha de porco. E a gente percebe que todos os nossos clientes que começam a se alimentar melhor, isso também tem um efeito muito positivo na saúde mental, na saúde emocional. Por exemplo, Everton, hoje você, para vir para cá, levantou mais cedo. Qual é a sua... Só para a gente poder entender a sua rotina, que hoje é um orientador para quem quer ter uma vida saudável. Qual foi a sua rotina de hoje? Nós precisamos de 4 alimentos no nosso corpo. Isso é o pré-requisito para eu falar disso que você me perguntou. Nós precisamos de água, de comida, de sono e de silêncio. Então, esses são os 4 alimentos. Vamos lá. Água, comida, sono e silêncio. E silêncio. Então, Ô, Aleph, anota aí, por favor, Aleph, que eu quero colocar isso na minha geladeira, viu? Isso. Água eu tomo bastante. Está aqui a minha caneca, né? Quando não é de leite, é de água. O copinho está aqui também. Água, comida eu como bem. Isso. E me alimento de uma maneira disciplinada. Uhum. Sono eu durmo bem. Silêncio é um drama, porque, né, hoje em dia, minha janela, às vezes, é a noite inteira, de repente, um barulho de um carro, de um caminhão... de repente um evento, uma festa. Ontem, por exemplo, à noite eu querendo cochilar, lá vem o caminhão do Teodoro Sampaio convidando o povo para ir no show, porque o prefeito esqueceu de fazer propaganda, de chamar a população. Viu, Aleph? Ontem, 9 horas da noite, um baita de um caminhão de som aqui na região central, incomodando todo mundo, porque não tinha público no Parque da Cidade, no Revelando São Paulo. Meu Deus. Então, o silêncio também é imprescindível. Então, é um tamborete de 4 pernas, né? Isso, exatamente. O E tamborete... o silêncio ele ainda tem 2 vias. Tem esse silêncio externo, que é muito importante, quando a gente consegue, né, a diminuição dos ruídos externos, mas principalmente o silêncio interior. Esse a gente ensina na meditação. Aquietar um pouco essas tempestades dentro de nós. Então, vale a pena, ao entardecer ou ao amanhecer, olhar para o horizonte e meditar. Isso. O silêncio, 2 momentos importantes para a gente fazer silêncio. Alguns minutos antes de dormir, você desliga a sua tela, seu celular, sua televisão um pouquinho antes, faz um ritual ali de preparo ali para você dormir. O meu maior desafio desses 4 é o sono. Eu não costumo dormir muito e nem dormir cedo. Tem os desafios da gente também. Eu sou uma pessoa mais da noite. Eu produzo muito à noite. Isso, digamos assim, para a nossa fisiologia, é um estado antinatural. Porque se a gente for buscar na nossa história, o homem primitivo, ele adormecia junto com o sol. Então, escureceu, ele já ia se aninhando ali, se recolhendo. E também no período da noite, o nosso cérebro ele tem alguns processos químicos que ele faz, né? Mas hoje a gente tem muita luz acesa, as cidades são muito claras, muito iluminadas, independente da luz natural, é tudo muito claro. No nosso quarto, a gente tem sempre uma luzinha de uma televisão, uma lâmpadazinha de LED que fica ali oscilando e deixa o quarto um pouco mais claro. Do celular, né? Aquela lâmpadazinha do... Isso, a luzinha do celular. Então, um ritual importante, até para você que está nos ouvindo, para você dormir melhor, é pelo menos uns 20 minutos antes de você se deitar, você desliga o celular. Aí você vai lá, faz a sua troca de roupa, escova os dentes, toma um copo d'água antes de dormir. De preferência, água natural, não Isso. Nada de água gelada. Exatamente. Esse também é um dos venenos para o nosso corpo e é uma coisa que a gente criou esse hábito dos líquidos gelados. A medicina chinesa fala que para nós evitarmos o consumo de água ou bebidas
que estejam abaixo da temperatura natural, da temperatura ambiente. Que isso gera nos nossos rins e no nosso fígado um calor interno, e esse calor interno também não é benéfico para a nossa saúde. Então está aí uma sugestão. Dona Ivone, bom dia, está nos ouvindo no Jardim Vale do Sol, e o Det também no Conjunto 31 de Março, obrigado aí pela audiência. Água em estado natural. Isso. Uma temperatura fresca, digamos assim. Exatamente, uma água fresca. De preferência do pote, né? Ou da talha, ou do filtro. Isso, um filtro de barro, isso aí é tão bacana, né? Mas onde é que compra, rapaz? Cadê? Eu tenho procurado por aí. Outro dia até conversando com a minha neta mãe, ela fala, ô vô, cadê? Onde é que compra um filtro? Eu quase trouxe lá de Tambaú. A terra lá do padre Donizete fabrica até hoje o famoso filtro São João, que é de Jaboticabal, né? E o filtro Tambaú, que é de Tambaú. Mas você chega lá, rapaz, eu fui na fábrica, ao lado da igreja do padre Donizete, que tem muita romaria e tal, né? Aquela região de Ribeirão Preto. Eu fui na fábrica comprar o filtro. Você tem que encomendar agora para receber daqui 2, 3 meses, porque é muita gente, é um produto quase artesanal, né? Exato. E não se vê mais por aí o pote de barro, o filtro. O último que nós compramos lá em casa foi em Itamonte, tem uns 5 anos, eu acho que a gente comprou. Num barzinho de beira de estrada também, já na zona rural. Lá na bela e bonita Itamonte. Isso, Itamonte é uma cidade maravilhosa. Primeiro o show da Roberta Miranda foi lá, viu? É mesmo? Isso há muitos anos atrás, a querida Roberta Miranda. Eu estava apresentando Roberta Miranda para minha filha essa semana, a gente estava ouvindo no carro. Então, Roberta Miranda começou a cantar quer dizer, começou entre aspas, né? Os primeiros passos dela, eu fiz um show em Itamonte. Muito bacana isso. É uma cidade gostosa, acolhedora, pequena. Você tem parente lá, não? Temos família lá. De Itamonte? Isso. A família Melo? Não, a família Teodoro. Vai mandar um abraço para todos eles. Depois a gente vai mandar o link no YouTube. O pessoal lá de Itamonte. Você é mineiro? A minha mãe era de Lima Duarte. Opa, do lado ali. Isso. Minha mãe era de Lima Duarte e meu pai é daqui de Jacareí mesmo, aqui pertinho. Mas a gente mora em Santana, e Santana é a maior instância hidromineral do estado de São Paulo, né? Que é água embaixo e mineiro em cima. Eu falo isso aqui. É a cidade hidromineral, água por baixo, mineiro por cima. Exatamente. A sua mãe é mineira? Minha mãe era mineira, de Lima Duarte. Lima Duarte. E seu pai de Jacareí? Meu pai daqui do lado, de Jacareí. E ele foi buscá-la ou ela veio aqui e, de repente, se conheceram? Na verdade, foi uma ligação que aconteceu primeiro com a minha bisavó e um tio-avô. Foi eles que fizeram esse intercâmbio aí. Meu tio-avô era viajante, era vendedor aí, rodava para todos os cantos e conheceu a minha bisavó em São Paulo, era mascate. Conheceu minha bisavó em São Paulo, tiveram um relacionamento longo de muitos anos, ela já era divorciada, e meu pai adotou ele como avô dele. Né? E aí esse meu bisavô tinha parentes aqui em São José e foi ele que trouxe meu pai. Porque o mascate lá para Minas Gerais saía daqui do Vale do Paraíba, né? A história das mulas, das tropas, né? O pessoal ia lá vender os produtos daqui e trocar pelo ouro de Minas Gerais. Exatamente. A família do meu avô, que é irmão desse meu avô é irmão desse bisavô. Eles são aqui da região de Resende, Barra Mansa. Que também subia a Serra da Mantiqueira. Exatamente. E dali foram para Minas, conheceram a família da minha avó lá, e aí aconteceu essa Era conexão. O mascate, o famoso mascate. Isso. E a gente falando de saúde emocional, Lano, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, ele é muito saudável. A gente não precisa adotar hábitos muito radicais, são hábitos simples. A gente sentar numa mesa, tomar um café, falar da vida, porque hoje nós vivemos superestimulados e somos cobrados o tempo todo. O WhatsApp não para, você não tem tempo para fazer a sua agenda, você está sempre cumprindo a agenda dos outros. E isso somatiza no corpo. Quando a gente fala também dos excessos, a gente não está falando só de alimentação e desses hábitos que vão alimentar o nosso corpo. Né? Exatamente. Hábitos essa atmosfera malucos. Toda. Você acredita, rapaz, olha, com as férias escolares,
A minha casa está cheia de netos, agora bisnetos e amiguinhos e amiguinhas. Eu não vejo a criançada, eu não vejo os adolescentes conversando entre eles. Não, é sempre cada um com o celular no canto. Eu fico bobo de ver. Aqui onde eu moro tem uma renca de crianças, porque época de férias vem a turma toda, do vovô, da vovó, do pai separado, da mãe. A criançada não conversa. É só pendurada no celular. Exatamente. E quando está conversando, é compartilhando, um mostrando a telinha para o outro. Olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou assistindo. Dificilmente brincam, né, com jogos de tabuleiro, conversam. Peteca, atividade física, correr no quintal. E o gozado é que parece que a sociedade está se amoldando a essa modernidade, né? A gente tem que falar o português claro, que para o pai e para a mãe, às vezes isso é muito cômodo, você ter o seu filho distraído ali, quietinho, numa telinha de celular. Dá muito menos trabalho, simplifica a vida deles. Do que ir buscar o menino na rua. Isso, ficou muito cômodo para nós também. A gente tem muita responsabilidade nisso que está acontecendo, na mudança de rotina das crianças, dos adolescentes, porque é muito cômodo para nós. É uma paz para mim, quando às vezes a Yasmin está ocupada e distraída ali com o celular e não está aqui me fazendo pergunta, conversando, mexendo comigo. Então, essa mudança, até para eles voltarem um pouco a se desligar dessas telas, é um movimento do adulto para a criança. A gente também se propor a dedicar um pouco de tempo de qualidade para conversar, para ler um livro junto. Olha como são as coisas. Eu comprei um livro que chama... Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui, mas Filosofia com os Meus Filhos. É um livro, na verdade, de filosofia que o adulto e a criança leem juntos. E nesse mundo que a gente está aí, onde a gente não tem... As pessoas saem para trabalhar, voltam para casa, continuam trabalhando, carrega o trabalho no fim de semana, sai de férias e continua trabalhando, porque... Hoje em dia você sai de férias, mas as suas metas continuam ali estabelecidas. E se você não se preocupar com isso nos dias de descanso, quando você voltar, você vai ter uma sobrecarga. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que trabalha para a Justiça Eleitoral. Ele está de férias. E ele disse, olha, eu estou voltando quarta-feira, depois do feriado. E me contando onde ele estava e tal. Eu falei, e aí, como é que tá? Rapaz, não parei, continuo aqui. Tanto é que eu liguei para ele sem saber que ele estava de férias, achando que ele estava no cartório eleitoral. Ele está lá para as bandas de Olímpia, Catanduva, naquela termas de Olímpia. Eu, não, eu estou aqui com a minha família e tal, mas não consigo descansar porque o telefone não para de tocar. Aí eu, na hora, falei, você desculpa, depois eu te ligo. Eu desliguei. Eu entendi o recado. Mas a maioria das pessoas não entendem e se sente ofendida quando você fala isso ainda. Então, né? Mas ele, eu acho que caberia a ele desligar o celular. É minha opinião. Tanto é que você desculpa, depois eu te ligo. E desliguei o meu telefone, né? Me desculpei e desliguei. Agora, se eu saio de férias, saio para passear com a minha família, ou comigo mesmo, num final de semana, de uma semana estressante, pega o telefone, desliga e joga lá num canto. Porque senão a máquina não te dá sossego. Isso seria o ideal, mas quem de nós consegue desligar o celular e não ficar o tempo todo pensando no que pode estar acontecendo naquele período que eu não estou olhando o celular? Então, a gente sempre acha que vai acontecer as maiores tragédias. Você quer ver a gente entrar num pico de estresse? É quando durante o dia, em qualquer horário, zera e acaba a bateria do celular e você não tem um carregador. A gente fica igual aqueles usuários de droga pesada. Alguém tem um carregador para me emprestar? Alguém, por favor, me empresta um carregador? É um vício. O celular acabou também viciando o nosso cérebro a receber informações o tempo todo. É um desafio. Quando a gente vai, às vezes, para Itamonte, nós não vamos muito, mas quando a gente vai, lá não tem muito sinal de celular. Chega uma hora que vai dando crises de abstinência do celular. A gente passa algum tempo ali
conversando, faz um bolo, fica sentado na beira do fogão, vai andar na beira da estrada, vai visitar uma cachoeira, mas chega uma hora que começa a dar um vazio interior, que é essa falta do estímulo, da informação. E isso está acabando com a nossa saúde mental, porque a gente não consegue mais aproveitar os momentos. A gente tem dificuldade de passar longo tempo fazendo algumas atividades que não sejam de superestimulação. Eu escrevi aqui, eu trouxe para contar para você também, um livro chamado Autocura. E esse livro, na verdade, ele foi um curso que eu criei para os meus clientes no começo da pandemia. Porque em 2020 a vida estava rolando tranquila, janeiro, fevereiro. Quando chegou março e estabeleceram ali o lockdown, eu estava com a minha agenda cheia de clientes e eu tive que interromper os atendimentos. A gente não sabia trabalhar online. A gente só trabalha presencial, com os encontros. Quando veio a pandemia, a gente não podia atender as pessoas. O prédio que eu trabalhava fechou as portas, eu não podia receber ninguém. Todo mundo isolado em casa, desesperado, porque era desconhecido, ninguém sabia o que iria acontecer, se a humanidade sobreviveria àquilo, porque entra também a nossa parte imaginativa, e quase nunca, quando a gente pensa num cenário desse, a gente vai pensar que isso vai passar rápido e que vai ficar tudo bem. A gente já acha que vai ser uma catástrofe. Então, meus clientes começaram a me pedir ajuda. Aí eu comecei a fazer umas lives. Dessas lives eu fui convidado, na verdade, intimado pelos meus clientes a criar alguma solução para eles se cuidarem em casa. Então, o Autocura nasceu bem nesse miolo do furacão. No comecinho da pandemia. Comecinho. Agora, aí Everton, eu fui criando uns exercícios de respiração, de meditação, de automassagem. Ok. Quando foi agora no começo desse ano, eu fui revisitar esse conteúdo e eu decidi transformar ele num livro. Então, eu reeditei o curso e lancei o Autocura. Agora, faz 2 semanas que ele chegou. Então, agora tem um livro fruto desse relacionamento com a sua clientela no comecinho da pandemia. Como que a gente ia aprender a lidar com os nossos desgastes mentais e emocionais num cenário desconhecido como foi aquele. Você está falando uma coisa que é interessante. No final de 2019, mais precisamente em setembro de 2019, eu estava em Brasília na véspera do Dia da Independência. Dia 5 de setembro eu estava em Brasília tratando de um compromisso dessa emissora aqui, desse prefixo, com o assessor do Ministério das Comunicações. Eu estava lá no prédio da Anatel, em Brasília. Recebi um telefonema de um amigo radialista que mora hoje em Brasília, morou muito tempo na China, e me recepcionou na casa dele. E eu estava lá hospedado, em Biriri Borobobó, e ele foi comigo lá e me ajudando a resolver o problema. Ele disse, olha, tem um amigo radialista que mora na China e ele está me passando aqui uma informação que podemos ganhar muito dinheiro. Opa, o que é? Comprar máscaras. Começou a história da máscara numa conversa que eu soube dia 5 de setembro de 2019. E ali eu me aprofundei nessa história, vim para cá, numa outra sala que eu ocupava aqui nesse prédio, começamos a tentar comprar máscaras para mandar para a China. Olha isso. De uma fábrica aqui de Caçapava, inclusive. Que na época a máscara custava tipo assim 2 centavos. Quando começou a borbulhar a notícia, a mesma fábrica passou de 2 para 25 centavos cada máscara. E, de repente, o preço foi subindo, que chegou aos absurdos que chegaram. E, às vezes, não encontrava o produto. Né? Eu fui um dos primeiros brasileiros a saber dessa história do Covid-19. É por isso que é 19, né? 2019 começou a Covid lá na China, e de lá espalhou para o mundo. E isso serviu, acho que está aí um exemplo que você está citando, para a humanidade. Eu acho que a Covid veio para mostrar para nós que está na hora de estarrachar o parafuso.
Nenhum de nós é o mesmo depois desse período. O parafuso está muito apertado. Eu fui um sortudo, eu passei por aquela fase crítica da Covid e não peguei a Covid, graças a Deus. Assim como também agora a gripe aí, H1N1, essas loucuras todas, dengue, eu não tenho nada disso. Porque quando dá o sinal, eu capo fora. Eu sou bem mineiro, de nascimento e de comportamento. Quando o circo está pegando fogo, eu saio debaixo da lona. Eu não fico embaixo da lona. E aconteceu comigo em 2019, precisamente em setembro para outubro, quando eu vi que a coisa estava pegando, eu me mandei para Caraguatatuba, fiquei na beira da praia ali no Porto Novo, caminhando e indo e vindo na orla marítima, dia e noite. Tomando sol, vitamina Sol, D. vento, e me afastei por completo. Aqui em São José tem o Renzo, que mora na Avenida Tívoli, era dono do quiosque 48, na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, em frente ali à Lunamar. Eu estou contando isso porque, você não fica doente? Não, não fico. Porque quando eu sinto que a coisa está embromando, eu dou uma de mineiro. Eu caio fora. Eu também não tive. Nós não tivemos Covid em casa. Agora, recentemente, eu tive dengue, mas foi porque eu também passei por um período bem crítico. Meu pai, ele se hospitalizou dia 10 de janeiro e ele ficou 50 dias internado. Então, eu fiquei 50 dias internado junto com ele aqui no hospital da Vila Industrial. Foi muito bem atendido, muito bem cuidado. Mas esse período de sono irregular, de má alimentação e o estresse de ver ele naquela situação, aquilo baixou um pouco a minha imunidade. Porque o hospital em si já é problemático, né? Exatamente. É um ambiente carregado. Eu fui, infelizmente, eu vivi isso de perto. O Arthur Pinheiro, que era presidente do fórum, que eu faço parte também, da Melhor Idade, eu entrei no auge da pandemia, num buta de um salão enorme que tem no Hospital da Vila, as macas, uma colada na outra, cabeceira com cabeceira. Ou seja, isso. A pessoa que está deitada nessa ponta está respirando para o outro que está de lá para cá, cabeça com cabeça. Era realmente o famoso calor humano, né? Não tinha como passar. E eu fiquei assustado, tanto é que para falar com o Arthur eu tive que dar uma volta pelas outras macas e vim por um corredorzinho, rapaz, até chegar na cabeceira dele. Infelizmente o perdemos. Eu fico impressionado como esses hospitais, eles não se preocupam com isso, né? Aí está a prova que você ficou dengoso, isso, vítima da dengue, porque foi a um hospital público, infelizmente. Na verdade, foi um período depois do hospital. Meu pai já estava em casa, mas aquilo debilitou a minha saúde, né? Essa rotina desgastante, reflete, né? Acaba refletindo, porque nós somos um sistema. O corpo e a mente, ele formam um sistema único, e um influencia o outro. Você provavelmente é uma pessoa que tem uma mente positiva, super, que está aqui no momento presente, no agora. O que deixa a gente ansioso? As preocupações futuras. O que não aconteceu ainda, mas pode vir a ser. Nosso cérebro ele está condicionado a achar também que tudo em volta é uma ameaça. A gente não relaxa mais, porque nós estamos o tempo todo com medo de algo que possa vir a acontecer. Isso está afetando muito a saúde mental das pessoas de forma geral, mas principalmente do homem. Eu atendo muitos homens com desgastes emocionais, o nível de depressão altíssimo, desses números de pessoas que tentam ou que são bem-sucedidos quando praticam algo contra a própria vida. 58% das pessoas que vão às vias de fato com aquilo que está relacionado à vida, o suicídio, 58% são homens. E esses homens, mais da metade deles, têm menos de 50 anos. Então, a gente está falando de um excesso de cobrança, de rotinas e das coisas que vão acontecendo e que vai minando a esperança dentro do coração das pessoas. O fato também de tudo hoje estar difícil de ser adquirido, seria por aí, Everton? Também, mas eu acho que a gente vive uma sociedade onde são apresentados para nós o tempo todo necessidades. Aquilo que é supérfluo é apresentado para nós como necessidades.
Então, rede social tem muito isso. A vida das pessoas ela está editada na rede social, mas quando a gente assiste um videozinho de 30 segundos, aquela ediçãozinha de 30 segundos, nosso inconsciente capta de que aquilo seria a vida ideal para nós também. Olha, que sirva de exemplo para você, ouvinte e telespectador, o que o Everton está falando aqui agora. Everton Melo, terapeuta integrativo. Para ser um profissional dessa sua área, qual é a formação? Dá uma dica aí, só para eu me entender bem. A minha história no mundo das terapias é muito interessante, porque até 2018 eu fui gerente de banco. Portanto, vivi atribulado. Eu fui, na verdade, que banco? Buscar do Banco Itaú. Qual deles? E trabalhei em várias agências aqui. Eu fiquei 12 anos no banco, e nesse período que eu fiquei no banco, eu trabalhei também em umas 10, 12 agências. Trabalhei aqui em São José? Taubaté, Caçapava. Inclusive, o fato que me levou para o mundo das terapias aconteceu em Caçapava. São José, trabalhei em várias agências, inclusive aqui na Rua 15. Eu entrei no banco aqui na Rua 15. Nessa da Cônego Lima? Da Cônego Lima, exatamente. Ali foi que tudo começou. Trabalhei na Ademar de Barros. Lá em frente do Santos Dumont. Isso. Trabalhei aqui para trás também, na Nelson Dávila. São agências que nem ali ao lado do ginásio da mais. Associação, né? Isso, trabalhei Trabalhou ali. Na Vila Industrial, na JK? Vila Industrial, trabalhei na JK. Minha conta é lá, rapaz. Então, às vezes eu até gerenciei sua conta, hein? Então. Trabalhei no Jardim Paulista. Também ali na Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Você rodou, hein, rapaz? O banco foi uma experiência maravilhosa para a minha vida. Porque até eu entrar no banco, eu entrei no banco já com quase 28 anos, hoje eu estou com 46. Quando eu entrei no banco, até entrar no banco, eu só tinha tido emprego ruim. Né? Que eu trabalhava muito e ganhava pouco. E o banco ele me possibilitou... todas as minhas conquistas materiais aconteceram depois que eu entrei no banco. Porque, assim, eles sugam até a última gotinha do nosso sangue, mas, como dizia um superintendente meu, a boquinha é boa. Então, por isso que as pessoas acabam, de alguma forma, vendendo muito da sua saúde em troca desses benefícios, o que não é ruim. O que hoje a gente fala, eu atendo muito bancário também, equilibrar as saúdes. A gente conseguia achar um meio termo ali para equilibrar. Você, durante o horário que você está dentro do banco, seja das 9 às 18, seja das 10 às 4 da tarde, dedique-se àquilo ali. Faça, esteja no momento presente. Mas saiu dali, você abre as suas portas, desliga e vá viver a sua vida. Que aí você vai conseguir equilibrar o desgaste com a qualidade de vida, uma coisa compensando a outra. Isso que é o grande segredo da nossa vida hoje. Mas aí o que acontece? Hoje flexibilizaram as relações trabalhistas, tem muita gente trabalhando autônomo. O que está empregado, ele fica escravo ali da manutenção do seu emprego. Então, ele não relaxa. Então, nesses 18 anos de banco, você, chegando a um posto de gerente, na verdade, como diz na gíria, é um bom vendedor. Isso, foram 12 anos. E vendendo o que me manteve dentro do banco foi essa capacidade de me comunicar, de conquistar as pessoas. Porque eu não gostava daquilo que eu fazia. Você porque o salário de bancário é tão pequenininho quanto de radialista. Mas eu não sou só radialista, eu sou vendedor de anúncio, de propaganda. Exatamente. E quando eu sento na frente de um cliente para vender propaganda, eu me transformo, me torno um cidadão vivenciando a situação dele, que precisa de propaganda para poder vender o produto ou o serviço. Assim é o gerente de banco. Mesma coisa, mesma coisa. E eu sempre, assim, nesse período, é aquilo que você fala, o salário do bancário, ele não é grandes coisas, mas nós temos ali algumas comodidades, alguns benefícios. Vender seguro. Isso. Né? E acabou de alguma forma. Tem que vender, né? Eu nunca trabalhei apenas no banco. Nessa época que eu estava no banco, eu fui treinador de programação neurolinguística, então eu tinha atividade extra, eu trabalhava no banco de segunda a sexta. Minha família sabe, sábado e domingo, raramente eu estava com elas, mas eu estava num hotel trabalhando em cursos de programação neurolinguística para complementar a renda e também me abastecer de outros recursos, porque eu sabia que meu período ali dentro do banco não seria longo. Era uma ferramenta que eu ia utilizar para eu conseguir estudar,
fazer os cursos que eu fiz, me especializar, porque é muito caro. Você me perguntou agora há pouco como foi essa minha trajetória dos cursos do aprendizado para ser terapeuta. É um custo muito alto. Os cursos que a gente faz, eles são cursos caros. Se você quer ser realmente um bom terapeuta. Hoje em dia tem muita gente... E o confinamento, né? Isso. Mas tem muita gente... semana que você tem que ir para um hotel, para um retiro, para aprender tudo isso, né? Exato. Mas hoje em dia... É uma imersão. A pandemia acabou abrindo um espaço, porque a profissão do terapeuta integrativo ela não é regulamentada. Então, tem muita gente que foi para esses cursos online, essas empresas, essas Hotmarts da vida, e tem cursinhos muito fracos, que as pessoas compram hoje por R$20, R$19,90, R$29,90, estuda ali superficialmente algumas técnicas e já sai atuando como terapeuta. Isso acaba, de alguma forma, prejudicando um pouco a nossa profissão, porque tem gente não especializada e não competente praticando terapias integrativas. E nós que realmente nos formamos, estudamos com cursos aprofundados, cursos avançados, a gente sente, às vezes, um impacto negativo com relação a isso. Quais são os mestres da terapia hoje no Brasil? Hoje tem bastante gente. Tem muita gente trabalhando com terapias integrativas. Sim, alguns nomes conhecidos. Eu vou falar aqui o Divaldo Franco. Ele faz um trabalho muito bonito de preparação e cuidado dos terapeutas. É aquele do Ceará? Exatamente. O Edivaldo Franco. Isso. Ele tem alguns processos muito interessantes que ele trabalha, que ele ensina. Mas os grandes mestres hoje da terapia integrativa, se a gente for falar, a gente vai buscar até fora. Eu vou falar do Dan Heer, do Gary Douglas, que são os idealizadores do Access Consciousness. O Douglas é americano. Isso, eles são americanos. É lá do Tennessee, né? É de Memphis. Não, o Gary Douglas, na verdade, ele é do Texas ali, da região do Mas ele expande muito na região. Eu estou falando isso porque, um tempo atrás, lá no Tennessee, por conta de... O americano não vai para rodeio, vai deixar de, como diz o ditado, judiar do animal, não sei o quê, refletiu muito no comportamento do americano. Sim, da região. Exatamente. E aí o Douglas entrou na parada para, olha, peraí, não é bem assim e tal, e colocou o seu conhecimento em prática. Exatamente. Então a gente bebe muito dessas fontes. Além do Edivaldo Franco, quem mais assim está no topo, está lá, é o top? Hoje aqui no Brasil, eu gosto muito do trabalho da Laura Gouveia. Ela faz um trabalho muito bonito de formação de terapeutas. Né? Ela ensina. O Fernando Noronha também tem um trabalho muito bacana relacionado às terapias. O Gustavo Lins, ele ensina muito sobre biorressonância, sobre qualidade de vida. Então, a gente tem, aqui em São José dos Campos, a gente tem o Dr. Guarilha, o Dr. Eduardo Guarilha, ele é um psicanalista. Eduardo Guarilha. Isso, é presidente das PICs aqui, que são as práticas integrativas sistêmicas. Então, eu gosto muito quando a medicina mesmo abraça as terapias complementares e dá as mãos para nós, que somos esses terapeutas integrativos, e a gente consegue trabalhar em conjunto. Hoje, o mercado aqui de São José, ele está atendendo bem ao profissional em termos financeiros? Atende. E aqui em São José hoje a gente tem muitos espaços sérios que estão cuidando das pessoas. Então a gente tem aqui a Casa do Reiki Consciente, você tem o Espaço Plenamente. Eu atendo hoje num lugar novo que nasceu aqui em São José, que é a Casita Colab. É um espaço que fica ali na Zona Norte, em Santana, onde criaram-se ali um espaço onde tem uma loja de produtos naturais. Então, você compra aromaterapia, incensos, vários materiais ali que ajudam você aos processos de meditação. E é lá que eu estou fazendo o meu atendimento hoje. Agora, a pergunta aqui do Hércules, nosso ouvinte do Jardim Satélite. O serviço público disponibiliza atendimento? Sim, hoje no SUS existem alguns lugares, inclusive eu fiquei muito feliz com isso. Eu tenho uma amiga que é enfermeira
na UBS lá do Telespark. E ela me contou que foi feito um curso de reiki para os atendentes ali dessa UBS. Então, eles atendem com reiki lá na UBS. Hoje, o SUS oferece, começou lá em São Paulo, no Albert Einstein, nos hospitais maiores, referência lá em São Paulo, o atendimento com as terapias integrativas pelo SUS. Aqui em São José, quem não pode pagar? Aqui em São José, quem não pode pagar hoje, eu atendo num espaço também que é muito gratificante esse trabalho. Nós atendemos nas quintas-feiras, chama Nossa Casa Amor e Paz. Fica lá no Jardim das Indústrias. Então, lá você passa por um atendimento, uma triagem, tem hora marcada, vocês podem buscar depois aí na internet, tem um telefone de contato, onde você consegue fazer o agendamento, e lá nós temos constelação familiar gratuita, reiki, barras de axis, energização com cromoterapia, tudo isso feito de forma gratuita. É um espaço privado? Ou... Isso, é um espaço privado, é uma organização sem fins lucrativos, que ela cuida das pessoas, do emocional das pessoas. Que bom. Muito bem, Everton Melo conosco aqui, o joseense de nascimento? Joseense de nascimento. É filho da terra. Eu sou Piraquara, nasci no Pio 12, do lado do Paraíba. Eita, nós, né? E hoje com 46 anos. 46. E há quanto tempo na terapia integrativa? Nas terapias, especificamente nas terapias, eu estou desde 2012. E quem quiser encontrá-lo? Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, _Everton com W, _Melo. Everton com H. Não, com W. Com W. EWERTON. O Everton. Everton. Começa com E, aí tem um W depois. Ah, tá, com W depois do E. Isso. Everton, não com V, com W. Isso. Everton Melo. Melo. Um L só. Você é da família do Cláudio Roberto Melo, não? Não sou. Nem Não. do Braulio de Melo? Também não. Que eu Já conheço... me perguntaram isso. Porque aqui em São José eu conheço e sou muito grato à família Melo, porque ali tinha uma pensão na Rui Barbosa e o negão ia lá, saía da Rádio Clube, serrar a boia, né? Aí tinha uma pensão ali de uma família Melo que, nossa, me acolheu muito naquela oportunidade, voltando um bom tempo no tempo. E quando fala de Melo, eu já viajo lá. O Cláudio Melo hoje está em Rondônia. É mesmo. Foi meu parceiro de Abril Cultural, foi meu parceiro de tantas enciclopédias que nós vendíamos, porque eu era bom vendedor, né? Eu, além de ser radialista... Ainda né? Vendia livro. Hoje eu vendo propaganda. Senão, já viu, né? O salário de radialista, ó... Propaganda... É que nem de bancário. Esse clichê nunca muda. A propaganda é a alma do negócio. Do negócio, né? Ô, Everton, coisas interessantes que você poderia colocar para a gente. Aliás, o Aleph falou, olha, vamos convidá-lo. Então, fique à vontade aí, nós estamos aí com mais alguns minutinhos para ouvi-lo. O Aleph, na verdade, ele se tornou um amigo, mas ele chegou para mim como cliente. Né? Ele fez alguns atendimentos comigo. Os nossos atendimentos, eles são... podem ser semanais, quinzenais. O mais importante hoje, até para você que está nos ouvindo, é pensar na importância de dar a mão para um profissional que possa te ajudar. Se a gente pergunta para a maioria das pessoas como é que você está se sentindo hoje, ela vai dizer que ela está bem. Mas será que está mesmo? Será que não tem coisas ali que precisam ser melhoradas para ela viver uma vida mais leve, mais feliz, mais realizada? O que é mais interessante no nosso trabalho hoje é ensinar as pessoas que no dia a dia, no cotidiano, na rotina, nós temos a possibilidade de viver uma vida extraordinária. Tem muita gente hoje vendendo, na internet também, esses ideais inalcançáveis de vida. Fala-se muito, liga muito felicidade com a prosperidade material. E, para mim, o primeiro caminho para a gente ser feliz é a gente aprender a ser agradecido. E, à medida que a gente vai se tornando mais agradecido, nós vamos conseguindo transformar aquilo que não está bom. De gratidão. forma leve. Exatamente. Não é também... Tem um clichê agora de que tudo é gratidão.
Na verdade, aquilo que não está bom, a gente não precisa se acostumar com aquilo. Nós temos hoje recursos para transformar. A palavra resiliência, ela foi muito distorcida também, quando o meio corporativo começou a usar essa palavra para romantizar sofrimento, romantizar os excessos. Você precisa ser resiliente, porque está tudo mudando o tempo todo. A resiliência, na verdade, é a nossa capacidade de dar a volta por cima e criar uma nova versão, uma versão melhorada de nós mesmos, mas não se acostumar a tudo. Nós não precisamos nos acostumar com maus tratos, não precisamos nos acostumar com abusos, não precisamos nos acostumar com exploração, com escassez, porque é tudo isso que vai, de alguma forma, nos adoecendo. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje que está sofrendo de uma enfermidade, uma dor crônica, uma doença grave, em algum lugar da vida e da história dela, ela se sentiu humilhada, abandonada, rejeitada, injustiçada. São as feridas emocionais que vão sendo criadas ali em nós e ficam lá no inconsciente, que a gente às vezes só vai lembrar que aconteceu algo com a gente quando realmente se manifesta no nosso físico. Bom dia, dona Vilma. Está ouvindo o programa no Jardim das Indústrias e feliz da vida em saber que a vida tem jeito. Sempre tem, viu, dona Vilma? A vida sempre tem jeito, né? Nós sempre temos escolha. Eu acho que o mais bonito do meu trabalho é apresentar para as pessoas, quando elas estão se sentindo diante de uma parede, dizer para ela que existem outros caminhos e que ela tem escolha. É só escolher diferente, dona Vilma. Escolha diferente. Aquilo que não está te fazendo bem, jogue fora. Jogue fora. Eu, graças a Deus, de uns tempos para cá, me juntei aí com um grupo filosófico também, e toda sexta-feira, é o caso de hoje, me reúno com esse pessoal e, olha, é uma dádiva, porque limpa a alma e descarrega o corpo, viu? Exatamente. Tem que sair dos círculos. Adoece muito a gente também quando você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. Então você chega em casa e aí você só vai falar com as pessoas sobre aquilo que aconteceu no seu dia. Mas você não vai falar as coisas boas, as risadas que você deu, as coisas interessantes. Normalmente as pessoas sentam sobrecarregadas com aquilo, ela quer tirar aquele fardo. Então ela só fala de problemas o tempo todo. Vai para um churrasco com os amigos, é sempre falando dos problemas, do que está faltando. Essa excessividade de querer coisas e nada supre, nada é suficiente, isso adoece muito também. Se você está querendo ter muita coisa, faça como eu. Jogue na Mega Sena. O prêmio saiu para 3 ontem. E 3 pessoas levam 54 milhões. Dinheiro não é tudo, tá? É bom deixar isso claro. Eu sempre falo... Mas seria bom ganhar esse prêmio, né? Eu continuo trabalhando no dia a dia, nem precisaria mais por conta do que já fiz na vida, mas se tem uma coisa, Everton, que eu não consigo deixar de fazer, é amanhecer o dia sabendo que tenho algo para fazer. Isso é importante. Enquanto a gente sente que tem um propósito, isso vai dando sentido para a vida. O homem, a gente voltando a falar do homem aqui, muitos homens adoecem e entram em depressão quando se aposentam, você sabia disso? Porque ele sente que ele só tem valor enquanto ele é útil. E nós temos que aprender a ser felizes até na nossa inutilidade. Porque se estamos aqui, se a gente abrir os olhos e acordou, é porque tem algo que só pode ser feito por nós. A vida ela tem um propósito maior do que apenas pagar contas, do que apenas consumir, acumular patrimônio. Existe um propósito. Se você está aqui hoje, é porque a sua vida é uma contribuição para o planeta e para a humanidade. E a palavra integrativo da minha profissão quer dizer isso. Integrativo é o todo. É um movimento que eu faço aqui, eu melhoro a vida de uma pessoa hoje aqui, isso vai reverberar para toda a humanidade. Então, ser útil no dia a dia. Exatamente. Trabalhar. Você amanheceu o dia sabendo o que vai fazer, tendo um trabalho, e fazer desse trabalho ocupação e não preocupação. E saber a hora também de desligar do trabalho para viver
o relacionamento de amizade, familiar, o entretenimento, né? Estar com você mesmo, nem que seja por alguns minutos do dia. Eu sempre falo que no momento mais difícil que você está atravessando, nada melhor do que dar uma paradinha, né? Aquela coisa do recomeço. E olha, foi muito bom tê-lo aqui, viu? Eu agradeço imensamente. Estou à disposição para voltar quando vocês Fala do quiserem. livro aí. Fala um pouquinho do livro, mas Vamos quem falar quiser do... adquiri-lo... Isso, o Autocura. Ele está numa editora chamada Uiclep, que é um coletivo de escritores. É um projeto muito bacana também. A gente não tem livro pronta entrega, porque essa editora, ela é uma editora que tem princípios ecológicos. Então, ela só produz, ela só fabrica os livros depois que acontece a venda. Então, existe um link dessa loja Uiclep, onde você põe lá na internet www.uiclep.com.br, vai abrir o link da lojinha, você digitou Autocura, já vai aparecer o livro. Você faz a compra do livro hoje, em 7 dias ele está na sua casa. Você não vai achar esse livro nas livrarias, porque a Uiclep fala que nós não precisamos acumular prateleiras de papel. Eles só produzem o livro depois que é feita a aquisição. Uiclep. Isso. Soletrando U-I-C-L-A-P. Uiclep. E o Uiclap, né? Na verdade. É de onde essa... Ela é editora? daqui de São Paulo. A história da Uiclep também é muito bacana, porque o idealizador, o cara que criou essa plataforma, ele sentia uma pequena frustração que ele tinha muito conteúdo para ser publicado e era caríssimo publicar um livro. Né? As editoras antigas, as editoras mais tradicionais, você tem que pagar um preço ali para ela fazer todo o trabalho de produção e muitas vezes o escritor ele não possui esse recurso. Então ele ficava com aquele material retido, guardado. Na Uiclep você faz todo o trabalho de escrita, correção. E como é que você descobriu ela? Através de uma outra amiga terapeuta que publicou por lá também. Ela me pediu para eu ler o livro dela antes da publicação, fazer correção ortográfica. Então você me dá o contato dela, porque eu faço uma assessoria aí para a Academia Joseense de Letras, né? O Rodrigo, o Fabrício, o Correia, né? Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para o Fabrício, que é um grande amigo. E agora nós estamos buscando uma editora para publicar um novo material sobre a história de São José dos Campos. Estou numa parceria com Osmar Ferreira, que escreveu a Saga Mineira, o Tchaca, né, que escreveu muito sobre a história. São amigos queridos meus também. Então, e esse pessoal está num embate aí, rapaz. Cada vez que bate numa porta aí para publicar um livro, começa assim, olha, R$6.000. Exatamente. R$8.000. É essa barreira de entrada que a Uiclep quebrou. Então, vamos conversar com essas pessoas. Eu tenho feito um trabalho também junto com alguns escritores, porque depois que eu descobri isso aqui, eu sou um cara que compartilha muito. Eu não guardo isso para mim. Tem gente que descobre essas fontes e retém. Eu, na verdade, estou falando sobre isso com muita gente e me coloco à disposição para ajudar na curadoria, ajudar na estruturação dos livros. Tem muita gente que escreve, mas depois não sabe transformar isso em obra. Então, a gente também ajuda nesse trabalho. É o seu primeiro Esse livro. é o primeiro e eu tenho mais 3 que estão em andamento, porque eu tomei muito gosto por fazer isso. Esse é o Autocura. Isso, esse é o Autocura e ele tem um subtítulo muito bonito para mim, que é Dádiva e Incumbência. Dádiva e Incumbência. Isso, a vida é um presente, mas ela carrega também uma incumbência. Nós recebemos a vida e a nossa missão é fazer da nossa vida a melhor das vidas possíveis. Contato telefônico, WhatsApp? Pode me mandar um WhatsApp no 12 99 174 1234. 99 174 1234. 1234. Para não esquecer mais de mim. Ó, que beleza. Everton, muito agradável a conversa. Yasmin, a Luciana que está aqui, a sua senhora, a sua esposa. E saudações itamontenses. E eu agradeço imensamente a Quem oportunidade. nasce em Itamonte é itamontino ou itamontense? Eu acho que é itamontense. É mineiro. Quem nasce em Itamonte é mineiro. Mineiro do Rola Cabaça. Eu estou indo agora, minha gente, lá para o Rola Cabaça. Conhece lá, não?
Não conheço ainda. Vale do Mucuri, Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Nanuque. Ali é Vale do Jequitinhonha, não é? Um pouco para cá. Aí um pouquinho antes. Você subiu lá para a divisa Itaubim, Almenara. Então, mandar um abraço pro pessoal de Itaubim também. Eu trabalhei durante a minha vida com várias pessoas que são de Itaubim. Mandar um abraço aí para a cidade. Lá, não? Não, conheço de coração, só de tanto que eles falam desse Itaubim deles. Então, você atravessa a ponte do rio Jequitinhonha, do lado de cá tem uma cidadezinha pequenininha chamada Novo Cruzeiro, depois atravessou a ponte, já é Itaubim. Itaubim. Teófilo Otoni, né? Teófilo Otoni. É onde eu estudei, né? Eu fiz educandário em Teófilo Otoni, voltei para minha terra, Carlos Chagas, fui para Nanuque, que é até a música do Roberto Carlos, né? Fui até Nanuque, né? Aquela pedra no meio do rio Mucuri. Dali fui para Pedra Azul, que é a terra do Paulinho Pedra Azul. Eu vou agora para a festa do queijo Cabacinha. Que bacana. Uma boa viagem aí para você. Agora, final desse mês, começo do outro, estarei em Pedra Azul lá com a minha querida Eva Bonfim, minha prima querida e todos os parentes, né? Vou lá porque meu tio, de 107 anos, está sedento para reunir a galera toda. A minha meta é chegar aos 107. É só levantar cedo e vaquejar, como Isso ele diz, mesmo. Né? Saudoso tio Dário, hein? Mais água, menos açúcar, mais silêncio, menos barulho. Agora, hoje é dia 5. Dia 3 foi aniversário de Montes Claros. Quem quiser ir para lá de avião, ó. O avião decola aqui de São José, Rio de Janeiro, Montes Claros, que é a terra da ministra Carmen Lúcia. E lá tem a fazenda do Jorlei, a deliciosa pinga Capelinha, terra da minha mamãe, Dona Nenzinha. Lá tem Taiobeiras, a terra do Cisne Real Country Club, o famoso Recanto das Cachoeiras. Esse clube que tem aqui na estrada de Monteiro Lobato, o dono dele hoje, o Eloy, está lá plantando pimenta numa parceria com um grupo japonês. Olha só. A melhor pimenta do planeta é de Taiobeiras. O melhor Muito queijo bom. É de Pedra Azul. E agora tem a pinga Rainha do Vale. Para descontrair, viu? Muito bom. Ô, gente, isso aqui é um aprendizado, né? O Aleph está aprendendo muito aqui. O Aleph é quase mineiro, viu? É uma alegria ver ele aqui, vê-lo bem, trabalhando, que ele é um caso de sucesso do meu trabalho, né? Graças o a Aleph, Deus. ele pode confirmar e testemunhar isso, o quanto o trabalho da gente é transformador na vida das pessoas. Sim, Valeu a pena, né, o Aleph? Os motivos para mim pensar em te convidar para vir aqui, porque hoje todo mundo vive ansioso, né? Eu passei por isso, me ajudou bastante. Eu acho que é legal compartilhar com todos. São as provas sociais, né, que dão embasamento ali para o nosso trabalho. Não, e é impressionante. Às vezes a gente resiste de visitar um terapeuta, um psicanalista. Aconteceu comigo, até pela minha formação lá de berço, família mineira, aquela coisa de a taca de couro cru atrás da porta, a minha mãe muito rigorosa na criação, lata d'água na cabeça, ajoelhado na porta da casa porque fez uma malinagem na escola. Meu tempo de criança era assim, viu, Yasmin? Brincou... Eu, quando criança, rapaz, aprontava demais na escola. Eu não, todos os meninos, né? Aí o castigo era bravo. Depois da palmatória no quarto escuro, chegava em casa, o que você fez de errado? Não precisa contar, não. Já botava a lata d'água na cabeça. Aquela lá. história, você não sabe... Eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. Tá apanhando, né? E aí eu fui há uns 8 anos atrás, quando eu tive a redução na minha visão, imagine... Eu cheguei de um jogo da Copa do Mundo e lá em Brasília, minha visão deu uma encolhida de repente no aeroporto. Aí começou, peraí, mas o que está acontecendo? Eu entrei num processo perigoso. Sim, não vou quase um desespero, né? Imagina, eu dirigindo, dançando, bailando, escrevendo, lendo. Cadê a visão? Aí o bicho pegou. Fui na doutora Vera, uma psicanalista, me atendeu pelo meu convênio, fui lá para o Einstein em São Paulo, o doutor Paulo também me atendeu, começou uma longa história, implantei uma válvula no olho direito para evitar a perda da visão,
Fui lá para o Bascom Palmer, nos Estados Unidos, com o meu convênio, corre para lá, corre para cá. Graças a Deus, a visão deu para segurar. Mas aí depois fui com o doutor Guilherme, terapeuta do meu convênio também, um jovem, 28 anos, mas uma cabeça maravilhosa. Foi muito boa a convivência com ele, porque foram 2 momentos delicados. Esse lá da visão e um outro de um relacionamento comercial que me deixou um tanto quanto estremecido, porque a apunhalada dói, viu? Eu sei disso, Everton? Quando a gente é pego de surpresa, né? A surpresa quase me leva, eu não vou dizer para a sepultura, mas olha, rapaz, eu fui apanhado de repente por um caso comercial, de um relacionamento de muita confiança, de estreita confiança, de repente o mundo desabou. Abriu um abismo à minha frente, agora, não faz tanto tempo. Eu respirei fundo. Ressignificar a caminhada e saber que às vezes a gente não precisa mudar o caminho, o que muda é o jeito de caminhar. E foi o que eu fiz. Isso traz leveza. Eu aprendi a recaminhar. Valeu a pena. Valeu a pena. Tem uma frase muito O que é célebre. bom disso tudo, viu, Everton? Só para você poder entender, o bom de tudo isso não é ódio, não é rancor, não é bronca, não é nada. Mas as pessoas que de um jeito ou de outro lhe prejudicam, principalmente num relacionamento empresarial, parece que lhe dão mais energia e mais luz para você crescer, enquanto elas diminuem e se apagam. Exato. Eu passei por isso algumas vezes nessa minha jornada de terapeuta também, de parcerias que não deram certo, pessoas que se aproximam da gente para se aproveitar e extrair de nós, oportunistas, narcisistas. Isso acontece em todas as áreas e todos os segmentos. E essas pessoas, antigamente eu ficava incomodado com isso, triste, chateado, nervoso, mas eu percebia que não vão longe, né? E a gente vai, a gente continua. Nós continuamos indo cada vez mais longe. Exatamente, e mais alto. E mais alto. É aquele ditado, a pedra que você me atira, eu uso para ladrilhar o meu caminho. Exatamente, isso. Isso é aprender a ressignificar, isso é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Porque às vezes o baque vem, a apunhalada é muito doída, porque a pessoa está ali muito próxima de você, compartilhando dos seus momentos bons, porque nunca tem momento ruim, né? E a pessoa se desgarra, faz uma tremenda de uma besteira, numa linguagem bem suja, né? Faz uma cagada. Exatamente. Que respinga na gente. Exatamente. Aí se você não tiver Deus e a cabeça no lugar, você acaba indo na enxurrada, como essa pessoa foi, né? E aprender assim, que na nossa vida, o que vai deixar a gente mais saudável e feliz é posicionamento. Então eu não tenho que resolver problemas que não fui eu que criei. Exatamente. Isso tira um fardo das nossas costas. Não fui eu que criei esse problema, então eu não vou resolver. Eu não tenho obrigação de resolver. E é muito importante, acho que só para finalizar, sem falar do nosso trabalho, que durante muito tempo, nós, terapeutas integrativos, a gente sofreu com preconceito, porque ligavam o nosso trabalho à religiosidade, a religiões. Então, o meu trabalho ele não tem cunho religioso nenhum, nem devocional, nem religioso. Nós vamos trabalhar as dimensões física, mental, emocional e espiritual também, mas fora da dimensão religiosa. Então, aproveitando aqui a presença da Yasmin e da Luciana, sua esposa, sua filha e sua esposa, agradecê-lo muito por estar conosco e, mais uma vez, fica já o convite, viu, Everton Melo, para voltar outras vezes, porque foi muito gratificante a conversa. Ontem, quando o Aleph comentou comigo, falei, é o cara, traz o cara. Eu estou muito feliz pelo convite, pelo reconhecimento, agradeço também. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entre em contato aí pelo WhatsApp, ou visita nossas redes sociais, adquira o Autocura. Tudo isso são caminhos para ajudar você a viver melhor e mais feliz. Quando as pessoas melhoram a vibração, eu já fico com a certeza da missão cumprida. Muito bem. Meu caro Aleph Silva, vamos aí para o intervalo e voltaremos já já, porque o Business em Foco está chegando. Alexandre Garcia e o Mauro de Ângelos com o J. Vieira
trazendo mais informação sobre o nosso dia a dia. Muito gratificante, Érico. Obrigado, viu? Um abraço a todos, muito obrigado. Vamos ao intervalo. Eu vou tomar meu leite pasteurizado Cooper. Aguarde aí. Metropolitana.